E aqui no capítulo 4 de Hebreus diz assim, ó, é 4, capítulo 4 de Hebreus, diz assim, assim, verso 9, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Deus quer colocar todos nós aqui para entrar no descanso dele, para que em nome de Cristo Jesus você possa ressignificar o seu trabalho. Toda essa conversa aqui que a gente começou lá na jornada, as terras, que eu falei assim, às vezes eu até gostaria de ter uma palavra ousada aqui, dizer assim, às vezes esse dinheiro que você está pensando que é a sua casa própria, quem sabe você não gasta ele para desiludir de uma vez por todas que isso vai te dar uma garantia. E que a casa que Deus quer edificar é você. Essa é a casa. Essa é a casa que Deus não quer que seja abalada. Essa é a casa que tem que estar sobre fundamentos inabaláveis. Essa é a casa que vem a chuva, vem terremoto, vem tempestade, vem doença ruim, vem diagnóstico, vem tribulação, vem o que foi. Você é uma casa edificada sobre a rocha. Você é o lugar de descanso. Você não é o lugar de ansiedade. O cara chegou louco da cabeça, a mulher está ansiosa, menina ansiosa, mas você não está vendo, e o fulano, você não viu, e o outro, só faz errado, pá. Tiroteio para tudo quanto é lá dentro de você, descanso. Paz. Paz seja contigo, meu filho. Paz seja contigo, minha esposa. Paz seja contigo, meu marido. Paz seja contigo, igreja. Não está funcionando, não tem dinheiro, não vai pagar o culto, o ministério, a professora, a escola, a faculdade, o futuro. E você, paz seja contigo. Amém. Você encontrou lugar de descanso, de repouso. O reino de Deus chegou até você. O seu nome é pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A palavra de um filho de Deus é paz seja convosco. Mas você não conhece minha mulher, não interessa, eu conheço você. Paz seja com você. Amém. Depois nós tratamos da sua mulher. Ai, meu filho, diagnóstico. Paz seja com você. Você é a casa. Nós somos a casa. Que haja o que houver, está construída aonde? Na rocha. Feita da substância da verdade. Por quê? Porque entramos no descanso de Deus. Agora nós vamos chegar na nossa capital para quê? Com a ansiedade de quem vai tirar de lá algum benefício? Para subornar alguém com fé, dinheiro, crença, oportunidade, seja o que, seja a moeda que for, é suborno. Não, nós vamos chegar na nossa capital para dizer o quê? Sabe que nome a nossa cidade recebeu quando ela foi batizada? Você não sabe. Cidade de paz. Sabe qual é o nome da sua capital? Cidade de paz. Sabe quantas profecias Brasília recebeu quase 100 anos antes de ser construída? Que ela seria a nova Jerusalém da humanidade. A cidade de paz para todos os homens. Glória a Deus, amados. E por que isso não está acontecendo? Porque não entramos no descanso. E não descansamos das nossas próprias obras. Então quem anda no descanso de Deus, descansa
das suas próprias obras, como Deus descansou das suas. Segue lá, continua lendo aí. Portanto, se eu tiver que me esforçar em alguma coisa na vida, eu vou me esforçar para quê? Para entrar nesse descanso. Para que ninguém venha cair. Então, quem não está nesse descanso, vai cair. Não é se vai cair, é quando vai cair. Porque quem não construiu a sua vida, quem não construiu a sua vida sobre a rocha, não encontrará descanso. Vai cair. E ele diz assim: para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Então existe uma desobediência implicada na vida daqueles que não conseguem entrar no descanso, porque não conseguem se livrar das suas próprias obras. E aí ele diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de separar o que é da alma do que é do espírito, juntas e medulas. E ela avalia, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, professor de física, seguinte: se você fizer um estudo bíblico, o estudo bíblico é bom? É. Ele funciona? Funciona. Tá bom? Ele funciona. Mas se eu mandar o Arthur para uma sala de aula, fechada, para fazer um estudo, que é o que está acontecendo com a maioria dos nossos jovens, aí eu pego uma pessoa que tem a capacidade de conhecer o mundo, o universo, de viver a vida nas suas relações todas. Aí eu vou fechar ele dentro de uma sala e vou ensinar ele a ser um repetidor de um conceito que já foi definido. E ele tem que repetir aquilo, porque depois, no final do ano, ele vai ser avaliado por uma prova para saber se ele sabe exatamente responder de acordo com o que ele foi ensinado durante o ano todo. Então, ele não foi ensinado a pensar, ele foi ensinado a responder de acordo com o conteúdo que foi passado para ele dentro daquela sala fechada. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Certo? Só que dentro daquela sala fechada, ele está num ambiente artificial de temperatura e pressão. Isso quer dizer que quantas vezes ele for submetido àquela experiência dentro daquele ambiente, ele vai dar sempre o mesmo resultado. Mas isso quer dizer também que se ele mudar de sala, mudar de escola, mudar de colégio, vai mudar a condição de temperatura e pressão. Isso quer dizer que a mesma combinação, os mesmos elementos, as mesmas coisas que você recebeu combinadas num outro ambiente de temperatura e pressão, vai reagir de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que vai dar outra coisa, mas vai dar talvez a mesma coisa com características totalmente diferentes do que aquela coisa que deu naquele ambiente. Então, o que está acontecendo com o nosso país? Nós estamos enchendo salas fechadas, ensinando a pessoa a pensar de acordo com o que alguém já pensou por ele, para ele ser um repetidor daquela ideia, porque agora ele encontrou uma ideia que vai funcionar na vida dele e que, se ele for dedicado para colocar aquela ideia em prática, ele vai garantir o futuro dele. Só que ele não sabe que do quarto dele para a cozinha da casa dele, a pressão muda totalmente. Você está entendendo? Então, o estudo bíblico, sabe o estudo bíblico que você fez com a sua mulher lá dentro do quarto, que foi que é maravilhoso, vocês viram Deus, você e a sua mulher, o anjo desceu, tudo certo. A hora que você sai daquele quarto e vai conversar, a mesma conversa que você teve com ela lá na cozinha, se tiver lá no quarto, se tiver essa mesma conversa lá na cozinha, eu vou te falar um negócio. Dependendo do horário, você vai achar que você está conversando com outra pessoa. Que baixou um espírito qualquer, falando, não pode ser. Aí a mulher está lá, ela fez um estudo bíblico, os dois sentaram, oraram, sábado de manhã, vieram no culto. A filha cantou, o anjo desceu. Aí o cara vai lá para o Goiás. Outra temperatura e pressão. Volta terça-feira, 5 horas da tarde. Qual a sensação que você tem lá? Que não é o mesmo homem de domingo, dia 1º, às 10 horas da manhã. Alguém que está entendendo o que eu estou falando, irmãos?
Você entendeu, Paulinha? Das 10 para o meio-dia. Não é outra pessoa, é só a pessoa do meio-dia. Amém? Aí não está fazendo sentido lá na sua matéria, porque aí o que está acontecendo? Nós não estamos produzindo pessoas, porque nós não estamos ensinando as pessoas a meditarem na palavra, nós estamos ensinando as pessoas a vir acompanhar um estudo bíblico, para ela poder levar para casa uma definição, para ela poder colocar aquilo. Aí ela injeta aquela definição que ela alcançou naquilo que ela vai fazer. Por quê? Porque ela está querendo melhorar a sua eficiência. Então alguém aqui está querendo encontrar um combustível que melhora o desempenho dele naquilo que ele já planejou fazer. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Então é como se isso aqui fosse uma máquina que você pagou muito caro para organizar, você organizou a sua vida. E aí aqui agora é o tanque que você vem encher com combustível religioso para manter sua eficiência. E a palavra de Deus não é para garantir sua eficiência. A palavra de Deus é para você nunca mais depender da sua eficiência. Porque é isso que não está deixando você descansar. Porque você está usando a palavra de Deus para melhorar o desempenho das suas obras e não para descansar delas. Vou falar bem devagar. As pessoas não estão aprendendo a meditar na palavra de Deus e o tempo todo. Então, a palavra de Deus é a substância, é como água. A palavra de Deus, você bebe, ela entra dentro de você e ela é a substância da qual você é feito. Então, medita nessa palavra, meio-dia, cachapa quente, medita nessa palavra lá no trânsito, engarrafado, medita nessa palavra na hora do diagnóstico ruim, medita nessa palavra quando você tiver que mudar de Jerusalém. Você já mudou de Nazaré, agora ainda vai mudar de Jerusalém no fim da sua vida, quando você achava que não era hora de mudança mais não, agora era hora de você ter sossego, você ia aposentar. Deus, já não chega eu ter que ter entregado meu filho novo com 33 anos, agora que eu achei que a minha vida ia ter sossego, eu vou ter que mudar para Éfeso. É isso que eu quero na minha vida. Viúva, sozinha, agora eu vou ter que mudar para Éfeso. Se você não estiver descansado, amado, você vai ficar louco. Se a paz de Cristo não for o juízo do seu coração, você vai ficar louca. Porque nunca foi a eficiência. Deus não tem compromisso com a nossa pregação. Deus não é fiel ao que eu e o Cláudio estamos fazendo aqui para pregar. Deus é fiel à palavra dele que passa por nós aqui. Então a gente vai lá, prepara, faz. Aí a palavra de Deus está no meio de tudo aquilo. É sincero. Nós estamos aqui, sincero. É beleza, vai lá para a escola, tira nota, estuda, faz tudo que o povo quer, vai lá e faz. Vai lá e trabalha o suficiente, mas não coloca nisso o seu coração. Senão você vai ficar louco. Você não vai descansar das suas obras. Se você não entrar no descanso de Deus, você vai continuar achando que você precisa da ajuda de Deus para as coisas que você faz funcionar. E Deus não vai ajudar você a fazer as coisas que você quer fazer funcionar. Não é esse o compromisso dele com você. O compromisso dele com você é a fidelidade da palavra que ele empenhou com você. Então Deus empenhou comigo uma palavra, e essa palavra é para determinar a substância da qual eu sou feito, e não a eficiência daquilo que eu vou fazer. O compromisso que Deus tem comigo é me tornar até o fim da minha vida a pessoa que eu fui feito para ser, e não garantir que aquilo que eu faço vai funcionar. Tenha paz, porque nem sempre vai funcionar. É interessante, né? Porque o texto diz que há uma desobediência nisso, né? E eu acho interessante pensar que, como exemplo de desobediência, está o povo de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui que parece bobinha. Quando é que o povo de Deus no deserto foi desobediente? Depois você dá uma olhada, final do livro de Números, final do livro de Deuteronômio, e veja os lugares por onde o povo passou. Você vai ver uma sequência de capítulos mostrando cada lugar.
Então aquele povo estava lá parado, a nuvem levantava, o pessoal fechava a barraca e ia embora. Aí a nuvem parava novo, o pessoal parava, abria a barraca. Todas as vezes que Deus mandava o povo sair de um lugar para o outro, eles iam. Então eu pergunto, aonde que está a desobediência? Eles foram, aparentemente, 100% obedientes. A desobediência... Eles foram obedientes na rotina. Isso. A desobediência está onde? Em não descansar. Olha que coisa. E não foram obedientes no propósito. Qual era o propósito? Entrar num nível de responsabilidade sem ter aparentemente a capacidade para isso. Então, tá vendo onde é que nós estamos desobedecendo? Porque nós estamos querendo aumentar a capacidade para assumir a responsabilidade, em vez de assumir a responsabilidade, mesmo antes de ter o quê? A capacidade. Entender que Deus é fiel à palavra que Ele empenhou com a pessoa e não com a sua competência. Deus não chamou você por conta da sua competência. Não é o seu serviço que Deus está querendo, é o seu coração. Ele fala, filho, me dá o seu coração. Isso é uma conversa de pai para um filho, não é conversa de um patrão para um empregado. Deus está lixando para a nossa eficiência. Deus dispensou o funcionário mais eficiente que ele tinha no céu, o capeta, o Lúcifer. O Lúcifer era o eficiente. Ele era o ISO. Ele era o CEO. Se céu tivesse presidência, Lúcifer era o vice. Não existia no céu nada mais parecido com o poder de Deus do que Lúcifer. Então a rebelião não veio de um servo incompetente. A rebelião veio da competência. É a competência que resiste. É na minha competência que eu estou aumentando a minha ansiedade e não estou deixando a minha casa entrar no descanso de Deus. Porque agora todo mundo à minha volta tem a culpa de remunerar, de recompensar, de reconhecer, de servir a minha competência. E não aprendeu comigo a minha paz. Para ter autoridade. Quando Jesus foi anunciado, foi o quê? A paz seja em vocês. Na hora de ir embora, o que Jesus deixou? Nesse mundo vai ser difícil, irmão. Nesse mundo vocês vão ter tribulação. Nesse mundo a chapa é quente. Nesse mundo só vai ter dificuldade. Nesse mundo o capeta tomou conta. Esse mundo jaz do maligno. Vou deixar para vocês poder. Ninguém vai conseguir resistir vocês. Vocês vão ser cheios de poder. Vocês vão olhar, vai sair fogo do seu olho. Vai sair relâmpago da sua mão. Foi isso que ele prometeu? Não, na horinha de ir embora, ele falou assim, o desenho é ruim, a chapa é quente, vocês estão lidando numa condição totalmente desfavorável, vou deixar uma coisa para vocês. A minha paz. Mas não deixo como o mundo dá. Entra no meu descanso. Porque se você não entrar no meu descanso, você não descansa das suas obras. Então o que está cansando você são suas obras. Não é a vida. Sabe por que você está cansado? De depender de você. Achando que Deus vai te ajudar. E Ele não vai. Porque Ele não tem compromisso com o seu esforço. Ele tem compromisso com a palavra que Ele empenhou com a gente. Então o compromisso de Deus é fidelidade, não é lealdade. Se você não entrar nesse descanso de Deus, as suas obras estão te cansando. Não é a vida, não é a falta do dinheiro, do recurso, não é a sua mulher, não é seu marido, não é nada. Amém, Arthur? Então é dessa substância. Então você está entrando numa área para avaliar que é dessa substância. Então a palavra de Deus é para lembrar de que substância eu sou feito. Então isso aqui é um alimento. Isso aqui não é uma técnica. Então eu não tenho que... Quer fazer um estudo bíblico? Faça. É legítimo. É honesto.
Está tudo certo, mas quando você fizer estudo bíblico, você lembra que você está fazendo aquilo dentro de uma CNTP. 10 minutos depois, a realidade pode ser outra. O porto mudou de lugar. Se você não usar isso aqui para alimentar suas relações, para alimentar afeto, se você não usar a palavra de Deus para ter saudade dos amigos, se você não usar a palavra de Deus para ter saudade da família, para amar a capital do seu país, então ela não está sendo na sua vida o quê? Eficaz. Aí quando eu não tenho a eficácia da palavra, eu vou depender do quê? Da eficiência dos meus esforços. Então cuidado para você não estar trocando a eficácia da palavra pela eficiência dos seus esforços. E Deus não te prometeu eficiência, Deus te prometeu o quê? Eficácia. Você é um ser eficaz. O que quer dizer eficaz? Você mantém a sua vocação e o seu propósito em qualquer CNTP. Inclusive, você mantém sua eficiência em qualquer CNTPM. Amém? Então tem CNTP e tem CNTPM. Essa é a mais grave. Essa, nem mulher nem homem sobrevive. Um CNTPM pode matar a mulher e o homem junto. Mas é verdade, porque o nível de estresse, de tensão, fica uma coisa assim, no limite. Então você tem que entrar no quê? No descanso. Amém. Paz. Glória a Deus. Amém. Amém. Não é um desafio para nós como ciência, como... não é você que cuida da área de ensino. O Cláudio vive a área do ensino aqui e viveu a área do ensino no lugar mais desafiador dessa cidade. Às vezes nas nossas conversas particulares a gente fala sobre isso. O Cláudio era das referências dessa cidade aqui no pré-vestibular. Não é, Cláudio? E é grave o que acontece com a juventude em Goiânia. Eu costumava dizer que a última coisa que eu fazia era ensinar física. A única coisa que eu fazia era fazer os meninos passarem no vestibular. E uma coisa tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Então, amado, ansiedade é desobediência. Por que o povo desobedeceu? Porque na hora que eles tinham que entrar lá no negócio, a ansiedade. E a ansiedade por quê? Porque eles são gigantes, nós somos gafanhotos, eles são poderosos, nós não somos. Então nós estamos pegando a nossa juventude, estamos ensinando a nossa juventude a acreditar no quê? Na sua eficácia? Não. Nós estamos ensinando a nossa juventude a depender do quê? Da sua eficiência. Você está achando que o assunto é grave? O Brasil é o campeão mundial de burnout no meio corporativo jovem. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que da população mundial entre 25 e 35 anos de idade, entendeu, Arthur? A população mundial entre 25 e 35 anos de idade, não tem nenhum outro país do mundo que está fritando mais a cabeça dessa população do que o Brasil. O Brasil é hoje o campeão mundial de ansiedade. Por isso nós temos que insistir nesse assunto aqui nessa paróquia. Ao mesmo tempo que o Brasil é campeão mundial de ansiedade, ele é também o campeão mundial de evangélicos. Então, será que essas duas coisas não estão ligadas? Exatamente. Por isso que a gente começou o assunto falando sobre isso, porque nós pegamos o quê? Por que o Brasil é o país da ansiedade e é o maior percentual evangélico? Como é que essas duas coisas combinam? Por quê? Porque nós pegamos o evangélico para falar de estudo da Bíblia e não para meditar na palavra de Deus. Então nós pegamos o evangelho para ser instrumento de quê? De pregação. E estamos dividindo o povo, nós estamos dividindo a comunidade brasileira de ter que fazer a opção de qual pregação é mais certa do que a outra.
Quem prega melhor. Aí tem razão do povo ficar ansioso. Porque agora eles têm que resolver quem é que prega melhor. Escolher a melhor doutrina. Você pensa bem, Sérgio, o que virou isso? Se quase mata do coração o cara dele ter que escolher a melhor casa para saber se o que a casa está vendendo para ele é exatamente aquilo que o consultor está falando, se o cano está lá, se o trem está lá, se vai funcionar. Você pensa a ansiedade de um cara hoje no Brasil, quanto custa para um cara hoje no Brasil juntar dinheiro para comprar uma casa? É um passo de fé, com tudo que tem em volta. Você acha que foi um escândalo no Brasil a corrupção da área da construção? Você acha que é um escândalo no Brasil a área da Previdência? Então o Brasil está numa sequência de escândalos. Tá certo? Não tá? Construção. A gente já sabia. Você sabia que ele estava lá, porque desde nós tempos de faculdade, desde tal. E eu falava. Aí, você acha que a Previdência é um escândalo? Então é o seguinte, não queira pôr a mão na saúde brasileira. Não queira pôr a mão na saúde. Não estou falando da Previdência, estou falando da saúde. Os contratos de saúde. Laboratório, venda de remédio, manutenção de programa. Não entra nisso, não. Não entra no orçamento das próteses, dos comprimidos. Você vai ficar chocado se você souber que uma empresa de medicamento entrega um vidro com um comprimido a menos por frasco no plano de saúde. E o hospital que recebe vidrinho não vai fazer conta, afinal de contas, vem faltando um comprimido. Agora você pensa isso a nível nacional. A máquina regulada para faltar um comprimido no vidro. Você não tem noção dos números. Você não tem noção dos números. O descaso. O descaso que existe com a sua... Então você pensa a ansiedade. A ansiedade de um cara pensar o seguinte: eu vou ser hospitalizado. Será que na hora de eu tomar o remédio não vai ser exatamente aquele comprimidinho que não foi, que está faltando? O meu? Será que não é na minha vez que vai faltar? Essa é a ansiedade de todo mundo, ou não é? Ou não é? O cara paga uma fortuna num plano de saúde, mas na hora H fala: não, mas essa doença sua, do jeitinho que ela aconteceu, vai precisar de mais uns 3 ou 4 documentos para a gente saber se o plano pode. Então, ou alguém nunca passou por isso aqui. Aí você pensa o nível de ansiedade. Então agora você pega essa ansiedade e coloca na fé. E se eu estiver frequentando a igreja errada? E se a doutrina não foi exatamente essa? E se lá na paz do céu Deus me pediu o cartão de membresia e eu apresentar a denominação atrapalhada? Você está achando que não? A Lana ficou chocada de ver a desconstrução de uma pessoa, uma mulher, escravizada por uma doutrina. Escravizada, totalmente desconstruída. Não é? Totalmente família, emoções, sentimentos, a culpa de estar errando. Vem cá, fala aí. Você não quer falar? Vem cá. Vem lá, Loiraça. Até para o povo desfrutar um pouquinho assim da... É para falar da irmã mesmo? Eu penso que ele quer só que eu valide essa história, né? Porque nós juntos estamos acompanhando esse casal, de sorte que a vida sexual, financeira, são um casal bem próspero, inclusive, né, João? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E eles têm medo de que na hora que Jesus chamar eles estejam até nus. Então, a nudez entre o casal é uma coisa cronometrada. Coisa desse nível, 2025. Pastores de uma igreja enorme, próspera. Mas posso ler um versículo aqui? Eu acho que contribui com o que eu sinto nessa manhã. Que Deus quer te encher de tanta paz,
na certeza de que sua vida pertence a Ele? Quantos aqui ainda não se renderam, entregaram verbalmente assim? Deus fez essa oração um dia. Deus, a minha vida te pertence. Levanta a mão, sem nenhum constrangimento. Graças a Deus, todos já fizeram. Mas essa manhã eu quero ler esse versículo, porque eu vim hoje na minha devocional, e Deus me colocou fortemente no meu coração o desejo de lembrar para a nossa comunidade sobre oferta e dízimos. Mas isso é impossível de acontecer se o mover do Espírito Santo não estiver em nós. Porque o dinheiro na nossa vida ocupou um lugar absurdo. Estou dizendo na vida do cristão, no mundo nem se fala. Porque ele ganhou o lugar da prevenção, do cuidado, do zelo. Eu acumulo porque amanhã eu vou precisar. É prudente. E às vezes ele deixa de socorrer e assistir a necessidade até da família, porque ele fez um protocolo de providência. Mas o Espírito Santo nos convence de toda a verdade e de toda a justiça. E eu espero que ele esteja te convencendo, para que você não ande ansioso a respeito de coisa alguma, e para que você não coloque sobre você aquilo que Deus não quer. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo Espírito Santo o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor. Primeiro eu queria que você fechasse seus olhos, e entregue seu coração a Jesus agora, ao Espírito Santo. E peça para que o Espírito Santo enche o seu coração da paz de Jesus Cristo. Eu recebo uma porção nova do teu Espírito Santo nessa manhã. Essa paz que excede o entendimento. Essa paz que Jesus soprou sobre os seus discípulos. Eu recebo. Família, eu gostaria que nenhum de vocês se distraísse nesse momento. Peça isso genuinamente para Jesus. Senhor, eu recebo, derrama sobre mim a tua paz. E o Espírito o impeliu e trouxe a oferta. Então você está ofertando o seu coração. Mas esse texto genuinamente está dizendo sobre oferta e dízimo para a casa do Senhor. Então eu queria colocar diante de você, para aqueles que sentem família e são responsáveis por essa família. Eu queria que nessa manhã você orasse, perguntasse para o Senhor o que Ele deseja que você traga na presença do Senhor, uma oferta, ou até mesmo o seu dízimo. Irmãos, nós empreendemos coisas muito ricas. Nós vamos celebrar a ceia hoje, juntos, com meu irmão mestre, com meu pastor Paulo e com meu marido. Nós em casa a gente conversa assim, amor, que congregação generosa que o Senhor nos concedeu aqui no Alphaville. Que povo generoso, que povo receptivo, que povo que entendeu que o Senhor habita em nós e não em outro lugar. Então, antes do vinho e do pão, vira para alguém do seu lado e diz: você é a habitação do Deus vivo. Canta. Irmãos, a gente está falando de entrega, de recurso. Quando a Lana falou de dízimo e oferta, agora você recebeu aí pão e vinho.
Toda palavra compartilhada hoje é porque a gente ia celebrar a ceia juntos. E aonde nós podemos resgatar a paz? Onde é o lugar de descanso? Onde é que as famílias estão perdendo o seu lugar de descanso? Não é na cama. Mesa. Deixa Deus ministrar o seu coração. Presta atenção aqui, todo mundo presta bastante atenção. As famílias não estão cansadas porque estão dormindo mal. Presta atenção isso aqui. Você está com problema de dormir mal? Vou te explicar. As famílias não estão cansadas porque estão dormindo mal. As famílias estão cansadas e estão dormindo mal porque elas estão comendo apressadamente o seu pão. Então a ansiedade, presta atenção, família. A ansiedade que está batendo lá na cama, ela começou lá na mesa. É verdade. Paulo diz que a razão de toda perturbação mental, física e espiritual está na mesa. Ele diz: a forma como vocês estão compartilhando a mesa está deixando vocês doentes, porque a ansiedade de vocês está na mesa. E sabe por que a ansiedade está na mesa? Porque você está pegando aquilo que é de hoje e guardando para quando? Amanhã. Para amanhã. Sendo que o princípio da mesa é o pão nosso de cada dia o Senhor dá hoje. Então, para não ter dúvida, fala devagar comigo. O pão nosso. De quem que é o pão? Nosso. Não é meu. Então presta atenção. Vai bem devagarzinho, ó. Atenção, crianças, presta atenção. Olha aqui pro Titi. O pão nosso de cada dia. Não é da semana, nem do mês, nem do ano que vem. O pão nosso de faz assim, cada dia. Cada dia. O Senhor, eu não comprei, eu não paguei, eu não juntei dinheiro para garantir o pão que vai alimentar minha casa. Aquilo que alimenta minha casa, o que vai verdadeiramente alimentar a sua casa é o pão nosso de cada dia que o Senhor vendeu lá na igreja quando você pagou o dízimo. Não, o pão nosso de cada dia Ele dá. Quando? Amanhã? No culto de domingo que vem? Não, Ele dá hoje. Paz, irmão. Amém.